Oi, pessoal, bom dia! Então, hoje a gente vai poder fazer a plotagem do nosso projeto, né? E a gente vai fazer ele com escala, margem e carimbo. E aí, primeiro passo, tá? Que o nosso projetinho de vocês está mais completo que o meu, eu espero, né? Tá com todas as escritas, tá com todas as cotas. E aí, a gente vai vir aqui embaixo e vai clicar nesse mais para poder fazer um novo New Layout. Vamos clicar aqui, eu já contei, né? Não gosto de usar nem um, nem o dois, eu sempre acho que dá errado. Então, ele vai abrir assim, ó. Tem um trem desenhado aqui. Primeiro passo, clica aqui fora e apaga tudo. Nisso, a gente vai desenhar a nossa folha. Vamos escolher aqui o nosso layer, folha e viewport. Vocês lembram que esse layer nosso é aquele que tem a impressora desabilitada. A gente não quer que o contorno da nossa folha apareça. Então, a gente vai desenhar. Cliquei aqui e vou começar a fazer a minha linha. O que acontece? A minha unidade do desenho, ó, tá aparecendo ali 7.2. A folha eu vou desenhar no A3. Ela tem 420 milímetros por 297 milímetros. Então, não cabe. Se a gente for desenhar em centímetros, ela fica 42 por 29,7. Também não cabe. Então, eu posso desenhar 4,2, né? Que são nos decímetros. Então, vou fazer aqui 4,2, Enter, e aí eu vou descer 2,97. Fechar 4,2, 2,97. Feito isso, eu vou dar o offset, OF, aqui nos meus comandos, como eu usei milímetros, eu vou usar 0,25 no meu offset. Se eu tivesse usado centímetros, eu usaria 2,5. E se eu tivesse usado milímetros, usaria 25. Só na minha margem esquerda. As outras margens, elas têm 7 centímetros, ou seja, 0,07. Elas têm 0,7 centímetros, tá? Feito isso, nós vamos selecionar nossas linhas de dentro, que são as nossas margens, por quê? Elas estão com o mesmo layer do folha e viewport que não aparece. Só que a nossa margem, a gente quer que apareça. A gente vai mudar para esse layer aqui, ó, esquadrias, texto, margem, de 0,2 milímetros. Feito isso, vamos dar trim, selecionar as nossas margens, dar Enter e apagar esses cantinhos, ó, para ela ficar bem bonitinha. Próximo passo, a gente vai colocar o nosso carimbo. O carimbo a gente já fez, é aquele carimbo automático que eu ensinei na sala a fazer. Então, a gente vai vir aqui em cima dos nossos comandos e vamos nesse segundo, do lado de Home, vamos clicar em Insert e vir nesse primeiro, ó, Insert novamente. Aqui vão aparecer os nossos blocos que nós usamos por último. O meu é esse carimbo Pabline aqui. Caso vocês não estejam vendo de vocês aqui, ó, cliquem em Recent Blocks, vai abrir a caixa, ó, a caixa aqui do meu lado direito. E nós vamos clicar nesses 3 pontinhos aqui de cima. Com esses 3 pontinhos, a gente consegue procurar o nosso carimbo dentro do nosso computador. O meu eu já sei que é esse, vou clicar OK aqui, ele apareceu aqui, cliquei nele de novo. Não quero redefinir. E vou colar ele, aí vou fechar aqui, ó. Colar ele sempre usando o cantinho da minha margem. Colei. Aí agora eu posso preencher o carimbo. O título eu vou colocar Projeto 01, que é o nosso. Endereço, nome do cliente, número do registro, eu vou deixar tudo em branco. Se vocês quiserem preencher, vocês podem preencher, tá bom?
Aí, preencham o nome de vocês e dá OK. Tá aqui o meu carimbo, ó, preenchido. Percebam que ele saiu preto, né? Mas olha que legal. Vem aqui em Home. Se eu clico em cima dele, opa, ele tá aqui, ó, folha e viewport. Qual que é o problema? Ele não vai aparecer quando eu plotar. E ele, agora não, ó, agora ele tá esquadrias, texto, imagem. Agora sim. Mas ele vai continuar aparecendo preto, porque ele é um bloco editável. Se o seu ficou muito grande ou muito pequeno, você vê que o meu ficou certinho para a folha. Se o seu ficou muito grande ou muito pequeno, quer dizer que a gente desenhou em escalas diferentes. Então, vocês vão digitar SC. Tá vendo que o primeiro comando que aparece é Scale, dá Enter. Clica no bloco de vocês, dá Enter de novo. Especificar ponto base. Coloca o mesmo cantinho que a gente colou. E aí, vocês vão entrar com fator de escala. Não fiquem mexendo assim, ó, aumentando e diminuindo, porque aí o seu carimbo vai sair fora de escala. A gente desenhou o carimbo no tamanho certo. A diferença é só qual a unidade. Então, sempre tentem colocar fatores de 10. Se o seu carimbo está muito grande, tenta fazer o fator de escala 0,1, quer dizer que ele vai diminuir 10 de tamanho. Não, se estiver gigantesco, coloca 0,01. Se ele estiver muito pequeno, coloca 10. Se ele estiver muito, muito pequeno, coloca 100, sempre usando fatores de 10. O meu tá no tamanho certo, eu vou colocar 1 aqui, porque eu não quero mudar de escala dele. Então, aqui tá a minha folha. A gente vem aqui, confere se tá usando o layer folha e viewport e digita o comando MV, MView. A gente vai pegar o cantinho da margem esquerdo superior e o cantinho aqui, ó, sem pegar o nosso carimbo no direito, porque senão o nosso desenho vai ali para dentro. Ó que bonitinho. Então, agora tá mostrando a minha folha, a minha margem, o meu carimbo e o meu projeto. Tá faltando só colocar a escala nele, né? Então, clica 2 vezes aqui dentro. Esses números aqui de baixo, ó, que estão aparecendo aqui, são as nossas escalas do projeto. Mas como saber qual escala colocar? Vou abrir aqui uma apresentaçãozinha bem rapidona para vocês. Escala é de projetos arquitetônicos, geralmente a gente faz 1:100 ou 1:50. E o que significa escala? A gente sempre vai lá e coloca assim, né? 1:100 significa paper units, ou seja, a unidade do nosso papel por unidade do nosso desenho, que é as nossas drawing units. E aí a gente tem que fazer a análise. Vocês viram que na hora que eu desenhei a minha folha aqui, ó, eu usei o quê? Decímetro, não foi? Só que o nosso projeto, ele tá em centímetro. Pode ser que alguém tenha conseguido desenhar a folha em centímetro. Se a pessoa tiver desenhado na mesma unidade, não precisa modificar. Ó, se a folha tiver em metro e o projeto tiver em metro, você quer 1:1, já vai estar certinho. Você quer 1:50, já vai estar certinho. Quer 1:100, já vai estar certinho. Mesma coisa se tiver desenhado tudo em centímetros, a folha em centímetros e o projeto em centímetros. 1:1 já está certo, 1:50 já está certo, 1:100 já está certo. O problema é quando a gente desenha em unidades diferentes. Vamos supor que a gente desenhou a nossa folha em centímetros e desenhou o nosso projeto em metros. A gente precisa modificar. O nosso 1:1, então, na verdade, quantos centímetros tem em 1 metro? Não são 100? Nosso 1:1 vira 100:1. Então, se a gente estiver querendo fazer a escala 1:100, a gente tem o 1 da escala vezes o 100 da nossa unidade de papel, já que a gente desenhou a folha em centímetros. E a gente tem o 100 da nossa escala vezes o 1 da nossa unidade de desenho, porque a gente desenhou em metros. A gente ia ter o 100:100. Significava que para fazer o 1:100, se a folha estiver em centímetro e o projeto em metros, na verdade a gente está fazendo 1:1. E se tiver 1:50?
1 da escala vezes 100 dos centímetros da nossa folha, 50 da escala vezes o 1 da unidade do nosso desenho, que foi em metros. Então, ia ser 100 para 50, a gente pode cortar os zeros, 10 para 5 ou 2 para 1. Aí, por último, caso que foi o que aconteceu aqui comigo. Decímetros foi a unidade que eu usei na minha folha, mas o meu projeto está em centímetros. Então, o meu 1 para 1, na verdade, é 10 para 100, porque nós temos 10 decímetros em 1 metro e temos 100 centímetros em 1 metro. Corto 0 com 0, 1 para 10. Se eu quiser plotar em 1 para 100, então eu vou ter 1 da minha escala, 10 da minha unidade do papel. Aí depois, pro outro lado, eu vou ter 100 da minha escala e 100 da minha unidade de desenho. Eu vou ter 10 para 10 mil, ou 1 para 1000. E se eu quiser 1 para 50, 1 vezes 10. E do outro lado, 50 vezes 100. 10 para 5.000 ou 1 para 500. Então, esse 1 para 500 que eu tenho aqui, eu não estou fazendo a escala 1 para 500. Isso é a unidade que eu tenho que colocar lá no meu CAD, para na hora que eu plotar, eu ter de verdade uma escala 1 para 50. Porque eu desenhei em unidades diferentes. Essas unidades de escala, elas não têm a ver com aquelas unidades que a gente entra quando a gente configura o nosso CAD. Não confundam isso. Só quer dizer qual é a unidade da folha que a gente desenhou no nosso layout e qual foi a unidade que a gente desenhou no nosso projeto. E qual é essa conversão. Então, eu venho aqui, cliquei 2 vezes e vou fazer o meu 1 para 50, que eu acho que vai ficar legal, tá? Porque é um projetinho pequeno no A3. Vocês podem tentar no 1 para 100 primeiro. Cliquem aqui, ó, Custom, a Add, vamos adicionar uma. Eu vou colocar 1 para 500, porque o 1 para 500 é o meu 1 para 50. E eu vou colocar ele com 2 asteriscos. Aqui embaixo eu vou colocar 1 para 500. Ok. Ok. Tá clicado, vem aqui, ó, o meu 1 para 500, 2 asteriscos. Aqui o meu projeto tá na escala 1 para 100. Se vocês aqui no carimbo de vocês tiverem lá a opção de colocar escala, inclusive sugiro que tenham, coloque lá, escala 1 para 50. Se a gente pegar o escalímetro, depois que a gente imprimir o projeto, ele vai estar na escala certinha. Feito isso, Ctrl P, Continue. E a gente vai configurar a nossa plotagem, vocês já viram, né? Então, aqui, DWG to PDF, no tamanho do papel, sempre usar aquela ISO Full, e aí no tamanho que vocês desenharam a folha, eu desenhei o A3 deitado, por isso meu 420 aqui tá na frente. Em vez de layout, o Window, contorno da minha folha, Center the Plot, Fit to Paper, Monochrome, depois a gente vai aprender como fazer um outro arquivo CTB aqui, Plot Transparency, Preview. Olha o projetinho aqui. Gente, alguns me perguntaram sobre essas escritas que aparecem aqui, ó. É porque a gente está usando a versão de estudante, tá bom? Tem gente que não vai aparecer. É só no AutoCAD 2020 que costuma aparecer. 2019 também, 2018 não aparece. Deixa eu só mostrar mais uma coisa. Se eu dou zoom, lembram que as nossas espessuras eram diferentes? Olha aqui, a parede mais grossa que a nossa porta. Estão vendo? Nosso carimbinho aqui bonitinho. O contorno da nossa folha não aparece. O contorno do nosso viewport não aparece. Tá tudo certo. Clica aqui na impressora para poder salvar no seu computador. Não está, clica no xizinho, arruma o que tiver que arrumar. O meu tá tudo bem. Eu vou salvar aqui no meu desktop. Na verdade, vou salvar lá na nossa pastinha. Desenho aplicado por computador. Plantas. Vou salvar ela aqui. E prontinho, vocês podem me mandar lá no nosso Google Class. Certinho?